Bom, nós estamos aqui, Rede Latitude, com a honra de receber uma das pessoas, de fato, mais especializadas e empreendedoras de organizações não governamentais no Brasil, Adriana Ramos, diretora, sócia fundadora do ISA, que é o Instituto Socioambiental, uma das ONGs mais respeitadas no mundo, principalmente na questão de meio ambiente e povos tradicionais. Não é isso, Adriana? Povos indígenas, que agora não é mais indígena. Povos tradicionais, muito bacana. A Adriana, assim, ela é um luxo para a gente, de verdade, ela tem esse tempo, nesse dia de hoje, que é um dia crucial, ou seja, onde, nessa semana, né, onde o Biden ganha nos Estados Unidos e já vem dizendo que ele vai entrar na porta na questão de voltar para o Acordo de Paris e que ele, junto com a União Europeia, vem apoiar o Brasil, fortalecer para a proteção do meio ambiente. E anteontem, o vice-presidente Hamilton Mourão nos apresenta um marco regulatório onde as ONGs vêm dizendo que tem algumas entrelinhas. Eu queria entender diretamente com a fonte. Adriana Ramos, bem-vinda, a palavra é sua. Então, Duda, é um maior prazer para mim estar aqui conversando com você e poder mandar essa mensagem direto do Brasil para os nossos parceiros da América Latina aí, quer dizer, com quem a gente precisa tanto se alinhar, né? Então, vou falar por partes. Então, a primeira parte nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, que, né, acho que é de conhecimento público já, que a gente tem um governo de extrema-direita, que o presidente Bolsonaro, desde que foi deputado pelo primeiro mandato, ele tem uma ideia fixa em descaracterizar os direitos indígenas e tentar também fragilizar a legislação ambiental. Então, essa é uma pauta prioritária para ele, na qual ele tem posições próprias muito bem definidas e anunciadas antes da eleição. Desde a campanha eleitoral, Bolsonaro fala em acabar com as ONGs, em limitar a atuação das organizações não governamentais, principalmente na Amazônia, porque o presidente bebe dessa fonte de uma grande teoria conspiratória de que os ambientalistas na Amazônia estão atuando, né, em detrimento do desenvolvimento brasileiro para beneficiar outros países. Essa história não vem desde os anos 60, Adriana. Eu via já no vídeo dos anos 60, Gilberto Mestrinho era governador, se eu não me engano, já tinha essa história que tinham cidades americanas dentro da Amazônia. Então, essa é uma história antiga, inclusive a origem dela é um grupo de extrema-direita norte-americano associado a um cara que foi senador e candidato a presidente nos Estados Unidos várias vezes, na década de 70 e 80, chamado Lyndon LaRouche, e que lidera um grupo extremista de direita que é favorável ao lobby dos agrotóxicos, da indústria armamentícia, da energia nuclear, e que por conta desse alinhamento deles, eles desenvolveram essa teoria, eles publicaram livros, tem um livro chamado Máfia Verde, em que eles desenvolvem essa teoria conspiratória de que todos nós ambientalistas trabalhamos para a Casa de Windsor. E é em cima dessa teoria conspiratória, que não entende o ambientalismo como digamos assim, a defesa do meio ambiente pelo interesse legítimo das sociedades, né, que pauta esse governo. Então, é bem interessante, inclusive, remontar realmente a essa história, que é uma história antiga, é uma teoria conspiratória, mas ela alinha todos os lobbies da extrema-direita contra os ambientalistas, os indígenas, enfim. E por conta disso, quer dizer, tem sido sempre uma relação muito tensa entre, né, as organizações não governamentais e esse governo desde o início. Assim que o governo entrou, uma das medidas da área ambiental do governo, por exemplo, foi paralisar o Fundo Amazônia, que era esse fundo com doação de recursos da Noruega e da Alemanha, porque o fundo destinava menos da metade dos seus recursos para projetos feitos por organizações não governamentais. Então, sob uma justificativa de que haveria fraude e mau uso de recursos que nunca foi comprovada, o governo paralisou o Fundo Amazônia, porque de fato faz parte da política. Eu queria só entender o seguinte, o ministro Ricardo Salles, com esse novo governo Biden, de fato, vai alterar alguma coisa? Ou o Biden nem sabe que a gente existe? Então, eu acho que, na verdade, a princípio não altera muito, né? Mas,
se o governo, pelo pragmatismo, né, da governabilidade e das relações internacionais, achar que precisa, digamos, estabelecer uma relação mais amigável e menos conflituosa com os Estados Unidos, né? Inclusive, ele vai ter que mudar a postura. E o que acontece é que o ministro Salles, para além das posições que ele defende, que são do presidente, ele verbalizou demais, né? Digamos assim, impropérios, né? Ofensas, manifestações realmente inaceitáveis do ponto de vista da diplomacia internacional. Que é a mesma estratégia que um Trump, né? Ou seja, banalizou-se ofender a fake news, banalizou-se. Não é isso? Exatamente. Exatamente. E o que acontece é que é o seguinte, quer dizer, isso, a posição que o Brasil assume hoje em relação ao seu meio ambiente acaba sendo um elemento nessa guerra comercial, né, que realmente existe, porque realmente existe uma guerra comercial que pretende facilitar a exportação dos Estados Unidos, por exemplo, e dificultar do Brasil, que é concorrente deles na produção de soja, né, e de outras commodities. Só que, na verdade, quem dá mais espaço para beneficiar os Estados Unidos é o Brasil, na hora que ele, ao não cuidar do meio ambiente, gera as condições de retaliação, de questionamentos internacionais, né? E é claro que cada vez mais o mundo está preocupado com fair trade, né? Com comércio justo, não é isso? Exatamente. Exatamente. E aí o que acontece? O governo Biden vai ter duas estratégias. Uma que ele já anunciou, que ele vai retomar o Acordo de Paris, ou seja, ele vai fortalecer uma agenda ambiental, né? Ao mesmo tempo, isso significa, então, realmente também endurecer o discurso com os países que não estão alinhados com o cumprimento do Acordo de Paris. O que politicamente, na política interna aos Estados Unidos, interessa também ao novo presidente, porque quando a gente olha o mapa dos Estados Unidos e vê aonde ele perdeu, quer dizer, o eleitorado que ele não tem é o eleitorado do agronegócio norte-americano. Então, na medida que ele também, digamos assim, apertar o Brasil, né, tiver argumentos para pressionar o Brasil, isso sinaliza, né, positivamente para uma base que ele precisa conquistar. Então, nós estamos numa situação extremamente delicada porque o Brasil está dando motivo, né, para gerar discussões sobre possíveis sanções e restrições ao seu comércio, porque não quer se adequar a essa agenda do comércio mais justo, do comércio com salvaguardas socioambientais. É muito interessante que essa semana a representante da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, ao comentar a vitória do Biden, ela menciona que a forma como o Brasil trata a questão indígena, especialmente, é uma questão fundamental para as relações comerciais Brasil-Estados Unidos. Então, nós estamos vivendo uma situação no momento em que o governo ficou muito emparedado nessa agenda, né? E ele está emparedado também com a América do Sul. Estou enganada? Quando a Bolívia tem uma esquerda, né? Quando o Chile faz esse plebiscito, ele vai começando a ficar falando com ninguém. E pela Europa, pela União Europeia, né? Então, o nosso maior consumidor atualmente é a China, certo? Certo. China é essa que ele tem horror. China que ele tem horror. China que até então era um comprador que não dava muita importância para essas questões de salvaguardas socioambientais, mas que na última Assembleia da ONU fez um discurso apontando metas ambientais ousadíssimas, né? E como a gente sabe que governos que são, digamos, centralistas e autoritários têm, inclusive, às vezes, mais facilidade para executar certos objetivos, né? A gente sabe que a China, quando anuncia isso, ela não anuncia porque ela está pensando ou que ela está fazendo, né, proselitismo. Ela está fazendo, exatamente. Então, a China também passa a ser um mercado que tende a cada vez mais exigir certas salvaguardas que hoje ela não exige, né? E aí a gente chega exatamente... a gente sempre se discutiu muito, por exemplo, essa questão de você garantir soja não transgênica, sem contaminação, sem origem de desmatamento, que começaram a ser demandas do mercado europeu.
né? Então, o comprador europeu quer ter certeza que ele vai comer a soja ou a carne sem ela ter vindo de área de desmatamento. Isso já acontece há um tempo. A China nunca teve esse tipo de demanda, mas a tendência nessa agenda que ela está entrando agora é que ela comece a valorizar mais esse campo das políticas ambientais de cunho global, porque ela vai se colocar como um player nesse cenário, né? E isso pode... Eu sou gigante, exatamente. Eu estou politicamente correta, eu sou o cara. E com o volume que eu compro, eu posso determinar o que eu quero comprar. Exatamente. E como que eu quero que o produto chegue aqui. Então, tem uma tendência... When money talks, bullshit walks. Exatamente. Exatamente. E aí, o que acontece? Essa questão que a China quer roubar água, levar água do Brasil, o que é isso? Que o Mourão falou. O nosso presidente falou que a China... É isso aí que eu não entendi nada. Olha, existe um debate imenso sobre essa questão de recursos hídricos. Tem um debate grande nessa coisa do quanto de água você exporta em commodities que não estão contabilizadas, mas que estão todo no processo produtivo, né? O quanto você gasta de água para irrigar áreas de soja, por exemplo, que essa água, quando a soja, você está exportando a soja, você está exportando a soja e a água junto, né? Digamos, em termos de valor. Tem um debate grande sobre a história de água de lastro, né? Que os navios que trazem água para cá vão na foz do Amazonas, jogam fora a água que eles trouxeram de lastro de lá para levar água limpa, doce, né? Água potável daqui, enfim. Tem grandes debates em torno disso, mas não há nada de muito objetivo que você possa afirmar, né? Eu, pelo menos, desconheço, e acho que hoje circula muita teoria conspiratória em relação à China, né? E eu acho que também o governo precisa também, digamos assim, escolher um lado, né? Não, escolher um lado é tipo assim, eu quero desenvolver e quero discutir, digamos assim, a forma pela qual eu vou vender os meus recursos naturais, né? Então, é muito louco porque é isso assim, tipo, as ONGs estão querendo beneficiar os interesses internacionais na Amazônia, mas quem foi oferecer a Amazônia para ser explorada pelos Estados Unidos foi o presidente, né? Então, acho que primeiro o governo precisa escolher o que ele quer, né? Porque o que tem por... Sim, a China tem interesse na nossa água. Eu acho que o mundo inteiro, né, deve ter interesse na nossa água. A gente tem 60% da área da maior bacia hidrográfica de água doce do mundo. Então, ótimo, vamos trabalhar a água como um recurso que a gente deve valorizar, né? Ou vamos continuar trabalhando meio que... Porque o que a gente está fazendo é pegando um recurso que a gente entende que os outros cobiçam e tratando ele como lixo, né? Exatamente. A gente não está valorizando o recurso. A gente fez com o ouro, com o pau-brasil, como sempre, né? Exatamente. Exatamente. Agora, me diz o seguinte, vocês me explicam essa história da carta, se eu estou errada, existe um documento, tanto as empresas quanto os bancos, empresas, inclusive JBS e ONGs, escreveram para o governo federal para fazer esse acordo. Tem uma ponte, vai dar para conversar alguma hora, cada vez vai se distanciar. Existe esse acordo ou não? Essa intenção? Até agora, a gente não tem motivo nenhum para crer que o governo vai mudar de postura em relação a essas questões socioambientais. Não existe nenhum elemento, né? O que a gente tem? Que aí chega junto dessa conversa que está rolando nesses últimos dias. A gente tem uma situação em que, pelo trabalho da sociedade civil, né, ficou evidente para a comunidade internacional o descaso do governo brasileiro com a questão indígena e com a questão ambiental, o que fez o governo ter menos espaço de interlocução nessa seara internacionalmente. Então, o próprio ministro Salles teve várias agendas canceladas no exterior, nas viagens dele, enfim. E a comunidade, então, passa a meio que se fechar um pouco mais. E aí, quando chegou em janeiro, no encontro de Davos, o ministro da Economia sentiu essa pressão sobre o Brasil em relação à questão ambiental, né? E isso reverberou no Brasil de que maneira? O presidente, então, apontou o vice-presidente Mourão como presidente do Conselho da Amazônia e meio que disse que todas as políticas para a Amazônia agora estariam, então, sob coordenação do vice-presidente Mourão.
O vice-presidente assume um conselho que tem o papel de coordenar políticas de outros ministérios, portanto, é preciso que hajam políticas nos ministérios para que ele possa cumprir algum papel. E passou a fazer um trabalho, digamos, de relações públicas, de diplomacia, para tentar reconstruir a confiança dos parceiros internacionais do Brasil que traziam esse tipo de cobrança, principalmente os parceiros europeus. Esse processo... Ele fez uma viagem agora, não fez? Um passeio? Então, na semana passada, ele levou um conjunto de diplomatas para visitar a Amazônia, foram visitar o noroeste da Amazônia, ali o estado do Amazonas, na região do Rio Negro, uma região realmente lindíssima, inclusive, extremamente preservada, porque é uma região tomada por terras indígenas, né? E foram fazer essa viagem como um esforço de demonstrar aos embaixadores que o Brasil está retomando uma agenda positiva que tem interesse nesse sentido. Ocorre que essa agenda ainda não tem conteúdo, né? Então, para essa viagem, o Conselho correu para construir um planejamento, né? E aí, já linkando com a outra coisa que você falou, que foi a manifestação dos bancos, né? Quer dizer, o que se vislumbra no Brasil é que a questão ambiental atingiu um status de reconhecimento de importância, né, no Brasil e no mundo, que tem, inclusive, feito com que o mercado financeiro, aquele que sempre se colocou mais distante da responsabilidade sobre qualquer questão ambiental, porque ele não está ali diretamente, né, sendo o operador das atividades econômicas que causam impacto e degradação, o mercado financeiro tem se posicionado, né, pela importância da conservação ambiental. Então, é um momento... No final das contas, Adriana, quem manda é o consumidor, não é isso? Exatamente. Ou seja, exatamente. Se eu só como arroz, eu vou aplicar meu dinheiro naquele investimento que protege o arroz, vamos supor. Money talks, ou seja, o mercado financeiro tem que ouvir seu consumidor. O dinheiro que vai... exatamente. Então, e aí, o que acontece? Na hora que o Conselho, então, apresenta uma proposta que não chegou a ser amplamente divulgada, mas que alguns jornalistas tiveram acesso. E no meio dessa proposta, dentre várias proposições, está a previsão de um marco regulatório para as ONGs. Isso está num documento que é público. Agregado a esse documento público, alguns jornalistas tiveram acesso a imagens de uma tela de computador que mostram, digamos, outras planilhas associadas desse planejamento, e, entre elas, uma que aponta como a meta relacionada à questão do marco regulatório das ONGs é uma meta de controle de 100% das organizações que atuam na Amazônia, com o objetivo de só permitir o funcionamento daquelas que atuam no interesse nacional. Essa aí é fantástica. O que se entende com interesse nacional? Por exemplo, a ONG que tem um satélite, não é? Que detecta agora um desmatamento ou um incêndio florestal. Sim. Ela é de interesse nacional ou ela é contra o interesse nacional? Eu quero entender o que eles entendem por interesse nacional. Nesse caso, eu acho que a gente tem que interpretar que eles chamam de interesse nacional o interesse governamental, e que qualquer uma que critica o governo atua contra o interesse governamental. Mas esse não é o papel da ONG? Então, esse é o papel das organizações da sociedade civil, mas a gente sabe que governos com tendências absolutamente autoritárias não estão muito interessados que isso se concretize, né? Agora, o pior, Duda... Eu entendo, você é ONG. Deixa eu explicar para o meu povo que não é ONG. Tá. Eu entendo que a ONG faz o que você não sabe fazer ou não quer fazer. Sim. Qualquer consumo. Então, por exemplo, eu escolho a ONG que eu quero adotar. Eu tenho um médico sem fronteira, porque a gente fica pensando que a ONG é um monte de hippie abraçando árvore. Não é. A ONG está lá em campo, tomando conta, cuidando e preservando o que eu não tenho que fazer ou não sei fazer. Né? E eu apoio ela. Ela sou eu. Ela é meu olho. Não é sociedade, não é isso? Exatamente. Aí, quando o governo fala, eu vou escolher a ONG, ele não está falando com a população brasileira, e ele, na última instância, ele é o representante de toda a população brasileira. Não é isso? Não, e ainda tem mais, né? Porque no Brasil não existe uma legislação que fale de organização não governamental, né? A ONG é um nome fantasia
para dois tipos de instituição jurídica. Ou você é uma fundação, se você tem patrimônio, ou você é uma associação civil. E no âmbito das associações civis, a gente vai ter desde igrejas, clubes de futebol, associações de moradores, qualquer sindicato, né? Você tem um conjunto de variáveis, de tipos de organização que são associações civis, né? Então, o que fica claro é que o governo quer exatamente... E as associações civis, elas estão reguladas pelo direito de participação e associação ditado pela Constituição. Elas estão reguladas pelo Código Civil, que estabelece essas duas figuras jurídicas, e elas têm uma regulamentação própria, que é a Lei do Marco Regulatório da Sociedade Civil, que é uma lei recente, do final da década acho que foi 2016, 2013, não sei, já não me lembro muito, mas é uma lei relativamente recente, que vem para regular o uso de recurso público por essas organizações. Mas uma associação de pessoas livres, que não use recurso público no Brasil, ela não cabe nenhum tipo de controle. E isso já está dado, o Supremo Tribunal Federal já disse isso, vários debates no Congresso Nacional, ou seja, é cláusula pétrea da Constituição brasileira. Então, o que o governo pretendia, eu acho, né, que com essa perspectiva, era estabelecer uma legislação específica em que eles pudessem qualificar ONG e associar a esse termo as organizações que atuam por direitos e numa atuação mais política, de tal forma que aí eles pudessem estabelecer algum tipo de controle sobre essas organizações. Porque fazendo isso, eles fugiriam da limitação que eles têm para estabelecer legislações próprias, porque hoje, se ele tenta estabelecer, por exemplo, algum tipo de restrição para uma associação civil, isso vai valer para todo tipo de organização, inclusive aquelas que atuam para o governo, que atuam de governo, exatamente. Então, eles precisariam fazer um recorte específico de definição mais política para poder restringir a esse recorte medidas e sanções, né, que vão na linha do controle. Exatamente. Então, esse é o marco regulatório, em resumo, é isso? Uma maneira certamente, porque, na verdade, aquilo é só uma linha que está escrito ali, a gente não tem mais informação. E aí, pasme, Duda, o vice-presidente que levou um monte de embaixadores para a Amazônia, que apresentou para eles algumas ideias do seu plano, do seu conselho, para mostrar que estava trabalhando na perspectiva de resolver, né, esses problemas, responde à imprensa dizendo que não tem conhecimento sobre esse item no planejamento deles. Como é que os embaixadores que viajaram com ele podem confiar em tudo que ele disse, se ele diz que assinou um documento que tem uma coisa que ele não leu? O texto tem várias outras medidas, inclusive algumas que, embora estejam formuladas genericamente, parecem positivas. É um plano de combate ao desmatamento. Exatamente o que surpreende é por que um plano de combate ao desmatamento tem uma medida de controle das ONGs. O que uma coisa tem a ver com a outra? De entender as organizações não governamentais como inimigas da ação do governo no combate ao desmatamento.